Um sistema monetário baseado em prata e em ouro significa que o papel moeda emitido pelo governo tem um lastro em ouro. Aquele papel moeda é apenas um certificado do ouro ou da prata depositado no Banco Central. Portanto, na maior parte dos casos, aquela nota do Banco Central era um valor de face e que significava um peso de prata ou de ouro e que poderia ser resgatado pelos indivíduos. Então, o cidadão apresentava a nota e resgatava o metal precioso de acordo com o valor daquela nota. O problema é que os governos e bancos centrais, ao longo da história, acabaram emitindo mais papel do que tinha reserva, lastreando aquela emissão. Portanto, a paridade começou a se perder. Começou a gerar inflação e os cidadãos passaram a desconfiar que aquele papel realmente tinha todo o lastro depositado no Banco Central. E quando eles iam apresentar essas cédulas bancárias, o que acontecia é que o Banco Central não conseguiria restituir todas, então havia ou uma desvalorização daquela nota de banco, ou então uma suspensão de resgate, como aconteceu em vários períodos da história. Um dos mais emblemáticos foi no final do século XVIII, na Inglaterra, de 1797 até 1823, que foi chamada o período da Grande Restrição, The Great Restriction, que foi a restrição de resgate em espécie, justamente porque havia ocorrido uma sobreemissão de papel moeda e não tinha todo o lastro lá. Com relação a prata e ouro, sim, prata é mais abundante, portanto ela seria mais inflacionária do que o ouro, relativamente, né? E isso ocorre porque tem a oferta, a prata ela acaba sendo minerada e essa oferta aumenta mais do que o ouro ano após ano. Aí a pergunta aqui relacionada sobre isso que o Arthur pergunta é o seguinte, ó, inflacionar é deturpar o sistema todo? Sim e não. Eu diria que a inflação, sim, que distorce os preços, perturba o nível já de preços, os preços relativos, então gera efeitos reais na economia, isso sem dúvida. Mas pode haver uma inflação natural do sistema monetário e voluntária, ou então uma inflação que é imposta pelos governos e bancos centrais, que é esse regime que a gente vive hoje, onde nós não temos escolha e o governo nos impõe essa moeda inflacionária. No passado, e é como ele pergunta aqui, ó, como já aconteceu após as grandes navegações e como pode acontecer com a mineração de asteroides do Elon Musk? Pois então, nós tivemos, depois das grandes navegações, da descoberta da Espanha, das Américas, pelos espanhóis, houve um grande fluxo de prata para a Europa. Esse é o chamado período da grande revolução dos preços, se eu não me engano, eu sempre esqueço as datas exatas, mas foi do século XVI ou XVII, onde essa forte mineração de prata, extração e mineração de prata das Américas, que foi levada para a Europa, gerou-se uma grande perturbação nos preços e inflacionou os preços de tudo. Ou a prata, que se tornou muito mais abundante, perdeu o poder de compra. Então isso pode ocorrer, e caso em algum momento nós descobríssemos formas economicamente viáveis de extrair ouro de asteroides, teríamos o mesmo problema. Esse ouro, se tivéssemos no padrão metálico baseado no ouro, esse ouro perderia poder de compra ou haveria inflação de preço. Então, isso funciona para qualquer commodity.